Decodificando o DNA, com Maiana Zates. Hoje, a professora Maiana Zates fala sobre um estudo liderado por cientistas do Reino Unido que mostrou ser possível reverter a perda de memória em camundongos. Todos sabem que com a idade, há perda da memória. Em algumas pessoas isso ocorre com mais intensidade, como no caso da doença de Alzheimer, enquanto outros conseguem mantê-la por muito tempo. Por outro lado, as crianças têm uma plasticidade cerebral invejável, o que permite que aprendam a falar 2 ou mais línguas simultaneamente sem nenhum esforço. Ou então, lidar com os avanços tecnológicos computacionais com muita rapidez. Uma pesquisa realizada agora por cientistas do Reino Unido, publicada na revista Molecular Psychiatry, mostrou que é possível reverter a perda da memória e a plasticidade cerebral. Por enquanto, o trabalho foi feito em camundongos, mas essa descoberta abre caminho para novos tratamentos para prevenir a perda da memória com o envelhecimento. Qual foi a base científica do estudo? Trabalhos recentes têm mostrado a importância das redes perineuronais na neuroplasticidade, isto é, a capacidade do cérebro de aprender, adaptar-se e memorizar. Essas redes são matrizes extracelulares, ou seja, estruturas que envolvem os neurônios no cérebro e cuja função é controlar o nível de plasticidade do cérebro. Elas começam a surgir ao redor dos 5 anos em humanos e elas vão reduzindo aos poucos a plasticidade cerebral, tornando o cérebro mais eficiente, mas com menor plasticidade. E como é que isso ocorre? Essas redes perineuronais contêm compostos denominados sulfatos de condroitina. E alguns desses compostos, como o sulfato 4 de condroitina, reduz a neuroplasticidade, enquanto que outros, ao contrário, como o sulfato 6 da condroitina, promove a neuroplasticidade. E com a idade, o sulfato 6 diminui e com isso a nossa capacidade de aprender e memorizar diminui. E como foi feito o experimento em camundongos? Os pesquisadores investigaram se a manipulação da composição do sulfato de condroitina poderia restabelecer a neuroplasticidade em camundongos e reverter a perda da memória. E para isso, eles compararam um grupo de camundongos de 20 meses, que é considerado bem idoso, com animais de 6 meses. Um dos experimentos consistia em um teste para verificar se o camundongo reconhecia um objeto antigo. E o teste mostrou que os camundongos velhos demoravam muito mais para reconhecer o objeto do que os jovens. E o que foi feito em seguida? Usando um vírus como vetor, os pesquisadores conseguiram restabelecer a quantidade original de condroitina 6 e observaram que a memória dos camundongos idosos tinha sido restabelecida e era comparável aos camundongos jovens. E para comprovar se era realmente o efeito do sulfato 6 da condroitina, os pesquisadores fizeram uma contraprova. Então, para mimetizar a perda da memória com o envelhecimento, eles criaram camundongos transgênicos que produziam níveis reduzidos de sulfato 6 da condroitina. E, surpreendentemente, os animais já mostravam perda de memória com 11 semanas. Em seguida, quando se administrava esse sulfato, a memória voltava aos níveis normais. Apesar de ser ainda em camundongos, trata-se de uma pesquisa muito promissora. O time já identificou uma droga em potencial que pode ser tomada oralmente e inibir a formação das redes perineuronais. O interessante é que eles observaram que quando administrado a camundongos e ratos, não só havia uma melhora da memória, mas também de lesões na espinha dorsal. E os pesquisadores vão investigar agora se essa mesma droga pode melhorar a memória em camundongos modelos da doença de Alzheimer. Bom, não preciso dizer que seria fantástico se nós adultos também pudéssemos recuperar a capacidade para aprender línguas ou lidar com os avanços tecnológicos computacionais com a mesma facilidade que as crianças. A professora Maiana Zates conversou comigo, Fabiana Maris. Decodificando o DNA, com Maiana Zates.